E a gente invade o Tati Cidade agora porque é hora do nosso quadro Contabilizando. E o nosso assunto no quadro Contabilizando de hoje é contrato de trabalho intermitente. Sobre esse assunto a gente conversa com a Maíra Saíta, da Saíta Contabilidade. Boa noite, Maíra, seja muito bem-vinda, como vai? Boa noite, Roberta, eu vou bem, obrigada. Explica pra gente o que é o trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é um trabalho contratado de acordo com o período de necessidade do contratante. Tá? É muito utilizado nesse período de final de ano, por isso que é legal a gente falar, porque às vezes o contratante fica pensando, poxa, vou ter que registrar, né, vou ter essa dor de cabeça, daí opta por fazer algo que não pode, mas existe essa modalidade hoje em dia do contrato de trabalho intermitente, onde você pode fazer tudo dentro da lei, tudo certinho, o trabalhador ser resguardado com os direitos dele e mesmo assim não trabalhar diariamente na empresa. Esse é o mesmo do que a gente escuta falar, vagas para trabalho temporário? Isso, pode ser, mas também não necessariamente, porque ele não tem um tempo limite em que a pessoa precise ficar na empresa. Tá? Mas é muito utilizado nessa época. E essa pessoa que vai ser contratada, ela é contratada no regime CLT ou no regime PJ? No regime CLT, com todos os direitos resguardados. Fica resguardado tanto o trabalhador quanto a empresa, todo mundo fazendo tudo certinho. Tá, então vamos lá. Como é que fica caracterizado um contrato desse tipo? Por exemplo, não vai ter horário fixo, de segunda a sexta, das 8 às 5. Pronto, você já sabe já. É isso mesmo, ele não tem essa carga horária fixa. Ele é contratado, ele é chamado, convocado, não contratado. Ele já está contratado, ele é registrado por aquela empresa. E não precisa ser somente uma, ele também não fica preso a uma empresa só. Ele pode ser registrado em diversas empresas, tá? Só que ele é convocado conforme a necessidade da empresa. Então, por exemplo, a empresa sabe que nesse final de semana ela vai ter muito movimento. Então, ela convoca esse funcionário para ele trabalhar nesses dias. Tá. Se a gente for pensar assim, ó, em que casos é aconselhável o trabalho intermitente? Tem algumas profissões que geralmente utilizam essa prática? Olha, o que mais utiliza é o comércio, né? E principalmente nessa demanda de final de ano. Mas não tem um específico, só esse pode utilizar ou só aquele. Isso não existe. Qualquer um pode utilizar essa modalidade. Mas os que mais utilizam e a época que mais se utiliza são os comércios no final de ano. Tá, mas aí você falou sobre horários esporádicos. A gente não tem um horário fixo, né? E o empregador vai chamar o contratado. Não sei como é que vai o contratado, chamar. É isso, tá. E aí ele pode ter mais de um trabalho intermitente, ou seja, a carga horária às vezes pode bater, né? Isso. Não tenho segunda-feira eu vou no A e na terça-feira eu vou no B. Aí o B precisou de mim na segunda-feira. Eu posso me negar? Como é que fica essa situação? Isso. A empresa, ela tem 72 horas para convocar o funcionário, tá? Antes isso, ela tem que convocar com 72 horas de antecedência, justamente por isso, porque ele tem que se programar, ele não está à disposição da empresa. E ele tem até um dia útil para responder. Se ele não responder, é como se ele tivesse negado, aí a empresa convoca, né? Eles chamam de convocação, convoca outra pessoa. O salário dele, então, vai ser em cima das horas trabalhadas. Isso, ele só recebe de acordo com as horas trabalhadas. E 13º, férias, FGTS também é tudo sobre... Tudo de acordo com isso, é isso? Tudo de acordo com o valor, com a remuneração que ele recebeu, de acordo com as horas que ele trabalhou. Ok. Quanto tempo o empregador pode ficar sem convocar esse intermitente? Então, não existe um limite estabelecido por lei. Por isso que eu falei, é muito comum no final do ano, mas não precisa ficar preso a isso, tá? Não existe ainda, não estabeleceram, não existe nenhuma lei que delimita um período. Ó, você tem que ficar no máximo 3 meses sem convocar, isso não existe. Ok, mas vamos imaginar uma seguinte situação, tá? Esse trabalhador foi contratado de forma intermitente em janeiro. Tá. Não foi mais chamado. Chegamos em julho, ele arrumou um outro emprego. Ele precisa se desvincular desse intermitente? Como é que funciona? Não? Se ele for
contratado permanente, sim. Agora, se for outro trabalho intermitente, não. Ok. Ele pode ter diversos intermitentes. Agora, por quê? O que caracteriza? Se ele arrumar um trabalho permanente, ele nunca vai conseguir responder a nenhuma convocação. Então, daí ele precisa se desligar. Rompeu o contrato. É pedir demissão, normal. Ele é um funcionário normal. O único direito que ele não tem é seguro-desemprego, caso ele seja dispensado. O restante são todos os direitos iguais. Curti essa modalidade, muito interessante. Para o final de ano, então, é excelente. Perfeito. Ok. Maíra, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para você. Eu que agradeço, Roberta. Obrigada. Contabilizando. Oferecimento. Saíta. Mais que uma contabilidade.